Hoje eu fui ao meu estado, eu estava aqui ontem e fui ao meu estado porque hoje é o dia do Piauí. É o dia que o Piauí começou a adesão à independência do Brasil. E foi nesse começo, 19 de outubro, em Parnaíba, que se sucederam outras pequenas lutas até chegar à Batalha do Genipapo, em 13 de março do ano seguinte, que foi as tropas de Fidie foram derrotadas e o Piauí é responsável pelo Brasil ser do tamanho que é. Porque no acordo de independência com Dom Pedro tinha que aquele pedacinho ali de Nordeste, que fica mais próximo da Europa, permaneceria colônia pertencendo a Portugal. Então, foi no Piauí que se deu a batalha final para que aquele pedaço de Nordeste fosse Brasil também, senão hoje talvez a gente falasse outra língua lá naquela região. Aí talvez se explique esse pouco de rejeição que alguns compatriotas têm com o Nordeste, né? Porque o Nordeste se impôs a ser Brasil, né, a partir das lutas da independência que aconteceram no Piauí. Então, eu fui lá porque hoje teve um programa de uma emissora, TV Cidade Verde, que fazia uma homenagem ao Estado, e por isso estou até vestida com a camiseta Viva Piauí, que fazia uma homenagem ao Estado mostrando todos os territórios. O governador Wellington Dias, no primeiro governo dele, teve a ideia de dividir o Estado em territórios de desenvolvimento, para mostrar, para potencializar cada território com as suas características. Então, por isso, hoje nós temos um território que já vai para as cabeças, já está no 3º ou 4º lugar de produção de energia eólica. E não é no litoral, é no sertão, é na serra, né? Na Chapada do Araripe, né? Tem uma produção gigantesca de eólica lá e se expandindo mais, né? E aí, eu sou do território dos cocais, que, aliás, nem nasci assim, porque a geografia não permitiu que a minha cidade ficasse nos cocais, embora a paisagem seja de cocais. Mas como eu fui menina quebradeira de coco, Babaçu, né, um trabalho difícil, árduo, que ainda hoje existe, que as mulheres, principalmente as mulheres donas de casa, tiram a subsistência, me chamaram para fazer parte desse programa, para dizer quais eram os sonhos da gente para esses territórios, né? Que é o sonho para os cocais. Então, o Babaçu é uma palmeira que está precisando de proteção. Então, o meu sonho primeiro é que eu vou fazer aqui nesta casa, estou providenciando a data, uma audiência pública sobre o Babaçu. Não é só o Piauí que tem Babaçu. Pará, Tocantins, Maranhão, né? São 300 mil mulheres que ainda sobrevivem do Babaçu. Embora tenha evoluído no aproveitamento, na extração ainda está muito rudimentar, ainda é do mesmo jeito de quando eu quebrava o machado e um cacete de madeira que a gente tira a amêndoa do coco. Mas evoluiu no aproveitamento, por exemplo, né? Já se aproveita, o Babaçu já faz, inclusive, parte da merenda escolar, do programa do PNAE, de alimentação escolar, que eu espero que o governo não acabe, porque a produção local, né, que é aquela obrigatória, o percentual que compra os alimentos na localidade, para poder a economia girar. E a massa do Babaçu, chamado mesocarpo, que, aliás, quem descobriu o valor nutritivo dessa massa, quem divulgou, quem expandiu, foi Dona Zilda Arnes, na Pastoral da Criança. Milhões de crianças nordestinas e de outros lugares foram salvas da desnutrição com a multimistura chamada, que a Pastoral da Criança misturava a massa do Babaçu com outras massas para salvar as crianças da desnutrição. E agora evoluiu para a extração dessa massa, se chama mesocarpo, e ela faz parte da merenda escolar, com um alto valor agregado, R$ 25,00 o quilo, né? Faz chocolate, faz bolo, faz sorvete, né? Então, essa região que é rica, por isso o nome cocais, que é muito rica nessa palmeira, mas está sofrendo uma devastação enorme para a plantação da cana, principalmente. Então, estão devastando os babaçus. E a minha discussão aqui é o que fazer. Ele não é um bioma, ele é uma área intermediária, né? Mas não é um bioma, mas precisa ter uma proteção para a palmeira, porque é uma palmeira que, aliás, todas as palmeiras, o buriti, a carnaúba, elas garantem a umidade da terra. Se você devasta, essa terra vai ficando seca, vai perdendo a sua umidade, vai perdendo os seus nutrientes. Então, eu estou querendo que a gente vou discutir esse assunto e ver o que a gente faz. É uma área de proteção, é uma área de preservação, mas tem que ter alguma coisa no Código Florestal
para proteger as palmeiras brasileiras, principalmente essas do Nordeste, e principalmente o babaçu, porque é razão de sobrevivência, é uma palmeira nativa que se recompõe, que nasce sem ninguém plantar, e as mulheres quebradeiras, elas estão numa luta por a lei do babaçu livre, que é ela poder acessar o babaçu, porque os donos da terra não permitem, deixam estragar, mas não queriam permitir. Alguns já permitem que as mulheres entrem para pegar o babaçu, mas outros deixam estragar, mas não permitem que as mulheres entrem. Então, elas querem uma lei chamada Lei do Babaçu Livre, que alguns municípios no Maranhão, principalmente, já fizeram essa lei. E o babaçu é uma amêndoa promissora na economia dos estados que têm essa palmeira, que é, já a experiência da Universidade Federal do Piauí, por exemplo, já está produzindo o azeite extra virgem, que dá de 10-0 no azeite de oliva. Então, eles já estão produzindo, inclusive colocando no mercado ainda muito pouco, porque ainda é uma pesquisa. Então, pode vir fazer parte da pauta econômica, inclusive de exportação dos estados. Então, a gente precisa discutir isso, porque é mais um potencial de desenvolvimento que o Piauí e os estados que têm babaçu, que é o Pará, Tocantins e Maranhão, podem ter para se desenvolver. Então, quero abraçar todo o meu povo piauiense pelo dia de hoje, que foi só o começo da adesão, terminou, na verdade, em 13 de março do ano seguinte, mas que o Piauí é responsável pelo tamanho do Brasil que a gente tem, o Brasil integrado, falando a mesma língua. Mas não podia deixar de falar aqui de outra coisa, senador, que foi a prisão de Eduardo Cunha, finalmente. Mas também não me iludo que não seja um pano de fundo. Moro consegue ser muito óbvio. Tanto a pessoa dizer que ele é seletivo, mas todo o zum que saiu da prisão de Lula, então ele agora tem uma desculpa para prender Lula, dizer que não é seletivo, tanto que prendeu o Moro. Então, a gente tem que ficar atento a isso, muito atento a essa questão, porque coisa boa não pode vir dali. E minha estranheza que a Rede Globo não fez o espetáculo que fez quando foram buscar Lula coercitivamente. Ela deu flashes e, no momento da prisão, ela estava transmitindo, pelo menos a Globo News, por exemplo, estava falando, era do Lula. Então, o assunto preferido deles. Então, estranhamente, para mostrar quantos são parciais, não deram o espetáculo que o Brasil esperava que ela desse, se ela não fosse seletiva. Teria dado a mesma cobertura, os helicópteros sobrevoando, mas não teve isso. Foi muito quieto, muito calado, e pode esperar, que eu acho que vem alguma coisa para Lula nesses dias. E a gente tem que ficar atento para ver o que se pode fazer, inclusive conversar muito, ver o que se pode fazer para evitar isso. Muito obrigada.